Olá, pessoal! Retornamos aqui para falarmos ainda da filosofia clássica, só que agora a filosofia clássica 2. Não há essa ruptura na filosofia clássica. Fazemos isso para o melhor entendimento do aluno. No momento 1, trabalhamos a questão dos pré-socráticos e a questão dos sofistas e Sócrates. No momento 2, vamos começar a falar de Platão. Quem foi Platão? Platão foi o principal discípulo de Sócrates. Platão é colocado até hoje na história da filosofia como um dos maiores. Ele e seu discípulo Aristóteles são colocados como os dois grandes da filosofia. Há até quem diga na filosofia contemporânea que os outros grandes filósofos só fizeram uma continuidade. Não é bem assim. Cada filósofo com sua grande importância. Mas Platão, ele começa a desenvolver não só a questão do pensamento conhecimento, mas também o pensamento político. Platão está preocupado com várias outras questões. E Platão vai desenvolver, daquilo tudo que ele viu dos pré-socráticos, dos sofistas, de Sócrates, o seu pensamento. Vamos observar na tela. Período clássico. Período antropológico. Interesse no próprio homem e nas relações dele com a sociedade. Vemos aí a imagem da ágora. Você verá sua importância. A ágora era o lugar onde se discutia os temas. Lembramos agora da questão lá de Sócrates e dos sofistas, porque a retórica, a dialética passa a ser tão importante, lugar da argumentação. Falamos aí na questão antropológica, as questões de quem é o homem e sua convivência em sociedade. Precisamos entender quem é esse cidadão. Olha a palavrinha que vai mais para frente, cidadão. Por que cidadão? Esse termo não é usado ainda, mas a ideia está ligada ao indivíduo e sua sociedade, o homem com os outros homens. Nenhum homem é uma ilha. Vamos ver como isso se procede no pensamento platônico. Só que agora vamos começar com o conhecimento em Platão. Só depois trabalharemos a política. Vamos para o slide. Academia. Platão foi o fundador da primeira instituição de ensino superior do mundo ocidental, criada em 387 a.C., nos jardins do filósofo Academos. A academia de Platão é algo muito importante para a nossa sociedade, para a sociedade ocidental. A academia tinha dois aspectos que até hoje permanecem. O aspecto de cultivo e trabalho da questão física, é onde você exercita o corpo, é onde você pensa no corpo saudável, e também o lugar do aprendizado. Platão dá saltos interessantes aí. Um deles é que ele recebe a mulher, figura tão separada na sociedade, às vezes até desprezada na sociedade, como discípula, como alguém que estuda, alguém que participa do conhecimento. Observe, essa academia, lugar do aprendizado do corpo e da mente, tem lá um ideal grego, uma mente sã num corpo são. Por que isso? Essa questão da vida saudável que os gregos colocam. Na Grécia começa a ideia de Olimpíada, o corpo é cultivado. Veremos essas diferenças na Idade Média. Mas no momento, observe que o lugar do aprendizado se chama academia. Até hoje, as universidades e o lugar onde exercitar o corpo. Mas vamos caminhando mais um pouquinho para ver como Platão vê o conhecimento. Observemos agora o slide. O mundo em que vivemos é mera sombra, onde nada é estável ou permanente, impossibilitando o verdadeiro conhecimento. Existe um reino mais elevado e espiritual, um mundo luminoso das ideias. Passamos agora para o centro do pensamento de Platão e o conhecimento. Por que o centro? Porque Platão vai separar o mundo em dois mundos. O nosso mundo, que ele vai chamar de cópia. Cópia do quê? Do mundo ideal. Olha que interessante, mundo ideal. Palavrinha que parece à toa a gente falando assim, mas se você pensar bem, toda vez que você pensa em algo perfeito, você diz algo ideal. A casa ideal, o carro ideal, a profissão ideal, a esposa ou esposo ideal, filhos ideais. Isso vem de Platão. A ideia de perfeição é algo idealizado. Platão não viu como uma coisa só de sonho utópico. Ele tinha certeza, por isso ele estabelece no seu conhecimento que existe um mundo perfeito. E esse mundo é o mundo das ideias. Por quê? Porque o nosso mundo, para ele, era uma cópia distorcida desse mundo. E aí você precisava, a partir das questões da inteligência, se conectar a esse mundo. Platão vai muito mais. Essa questão não é só
pensamento. Platão acreditava, já desde aquela época, em coisas que hoje o homem discute também. A reencarnação, ele acreditava. E essa reencarnação, o homem, quando morria, ele ia voltar para esse mundo das ideias, da onde ele tinha vindo. Por isso que esse mundo era tão perfeito. É a ideia da matriz, aquele lugar onde as coisas acontecem de verdade, e não o nosso mundo, onde a gente está submetido a tempo, espaço, a precariedade do tempo e das coisas. Tudo no nosso mundo traz o engano, segundo Platão, porque é uma cópia daquilo que é perfeito, daquilo que é mais pleno, que é o mundo das ideias. Observe aí, se lá nesse mundo as coisas são plenas, o que acontece no nosso mundo? Como conhecemos o nosso mundo se o nosso mundo é engano? Há possibilidade de conhecimento? Platão vai dizer que sim, mas não é um conhecimento verdadeiro. Os sentidos para Platão vai nos enganar. Vejamos agora isso no slide. Dualismo platônico. Dois mundos, das ideias, inteligível, e o da cópia, sentidos. Teoria da reminiscência. Essa teoria pressupõe a existência de um saber inato que pode ser recordado. Bom, vamos para a palavrinha inato. Inato quer dizer in natura, na pessoa. Não precisa de outra coisa, já está ali. Mas, antes de chegarmos nessa reminiscência, vamos passar para aquilo que está colocado ali antes. Dualismo. Por que o nosso mundo dos sentidos nos engana? Bom, isso é bastante interessante, porque se você for olhar no dia a dia, há algumas coisas que parecem verdadeiras e que, na verdade, não são bem assim. Era essa ideia que Platão tinha. E o mundo inteligível, esse mundo das ideias, você pode acessar sim. Aí Platão coloca o conhecimento. É interessante que para Platão, quando você estuda, você não está ali aprendendo, você está lembrando. É a reminiscência. Ele usa até uma palavrinha chamada mímesis. Não fique preocupado com essa palavrinha, você já vê em tantos momentos a gente fala de amnésia, a negação, minis, lembrança. Então era preciso lembrar daquilo que era perfeito. Se você já assistiu o filme Matrix, é aquela ideia lá de que o jovem, o rapaz lá chamado Neo, vai para a Matrix, o lugar perfeito, onde as coisas acontecem de forma plena. E o nosso mundo, um mundo de cópia, um mundo de ilusão, onde as coisas são transitórias demais, onde nada se firma, onde o homem nasce e envelhece, onde sua vista fica cansada, onde você não tem a plena visão das coisas. Era essa a ideia de Platão. Vejamos agora como é que isso fica no slide. A teoria das ideias ou das formas. Você observa aí que eu tenho 4 figuras do animal chamado cavalo. Na primeira, um cavalo forte, um cavalo que mostra essa potência, esse cavalo de raça. Na segunda, vemos uma criança brincando com um cavalinho, um pônei, quase que parecendo de brinquedo, até parecendo até um cachorro. Na terceira, a figura de pé de pano, o cavalo do Pica-Pau. Quem já assistiu esse desenho sabe como ele é engraçado. E na terceira, não menos engraçado, um pangaré que parece que nos sorri. O que eles têm de comum? Bom, para Platão, as várias formas de cavalo que existem no mundo só correspondem a uma única forma de cavalo que está lá no mundo das ideias. Para Platão, no mundo das ideias as coisas existem em perfeição. Existe um cavalo do mundo das ideias que eu poderia chamar de cavalo matriz, o cavalo verdadeiro, o cavalo mais importante, seria dizer, não, mas aquela essência do cavalo, aquilo que não se perde do cavalo. E para ele é importante essa coisa da essência. Por quê? Porque, na verdade, as coisas mudam. São diferentes em vários aspectos, tamanho, cor, cheiro, etc. Mas existe uma essência que não muda. Para ele, se eu digo casa, na mente de cada pessoa passa uma casa diferente. Uma casa grande, uma casa pequena, uma casa de madeira, uma casa de pedra, ou seja, as inúmeras casas. Mas existe algo em casa ou na palavra casa que é essencial, que nos remete ao mesmo aspecto, mesmo que diferente. Isso aí é o que é chamado da essência da casa ou a casa ideal para Platão. Por que não se tem uma única casa no nosso mundo? Porque essa casa no nosso mundo é uma cópia. Daí onde Platão também fica com um certo receio e coloca de maneira bastante complicada o artista. Porque o artista faz uma cópia da cópia. E cada vez que ele faz uma cópia, mais distante estará da verdadeira casa, ou da verdadeiro animal, ou seja o que for, do mundo das ideias, onde tudo está perfeito. Vamos observar como é que isso no slide?
Ok, aí podemos voltar para essas figuras e você vai entender por que Platão está dizendo que existe uma essência de cavalo. Ou seja, pé de pano, o cavalo de pica-pau, é também cavalo, assim como o cavalo de raça, assim como o cavalozinho, o pôneizinho brincando com a criança, ou esse pangaré engraçado aqui. Todos eles são cavalos. Ninguém há dizer que não há um cavalo aí, mas a questão de Platão é muito interessante, porque eles são diferentes, tamanhos, cores, etc., mas todos eles correspondem à figura de cavalo, mas que para Platão, a essência desse cavalo está no mundo das ideias, aquele mundo em que nós só temos acesso pela inteligência, pela lembrança, o que ele chama de reminiscência. Se os nossos sentidos nos enganam, por que será que eles nos enganam? Bom, é a ideia da cópia. O nosso mundo é uma cópia. Então, os meus sentidos, a minha visão, meu tato, meu olfato, meu paladar, estão nesse mundo. Uma outra questão que Platão coloca, muito interessante, que é a questão do corpo. O corpo é a prisão do espírito. Então, quando o homem está nesse corpo, ele percebe não de forma plena como no mundo das ideias. Ele percebe a partir deste corpo que também é uma cópia. Então, essa cópia vai perceber o mundo de maneira não muito perfeita, distorcida. Por isso que, para Platão, os nossos sentidos podem levar ao engano. Vamos fazer umas brincadeirazinhas com vocês com algumas imagens. Você observa a imagem e tenta, de imediato, perceber se, de fato, o que você está vendo ali corresponde ao que está no slide. Vamos a isso. Nossos sentidos enganam? Observe essa imagem. Onde começa e onde termina a figura aí no quadro ao lado do relógio? E nessa figura aqui? Será que você já percebeu nos contornos entre essas folhas que existe uma figurazinha ali? Observe atentamente. Se percebeu, tudo bem. Mas será que você, numa primeira visão, teria essa percepção desse animalzinho aí? Como podemos observar, esse bichinho aí que aparece com as folhas, olhar de primeira visão, você pode até confundir ou nem perceber que ele está aí. A gente não está querendo com isso dizer que Platão estava certo, que essa teoria é a melhor de todas. Não é isso. É só simplesmente tentar entender o filósofo a partir de algumas colocações sobre engano, sobre verdade, sobre o que de fato nós percebemos com os nossos sentidos. Bom, nessa aula de hoje, nós começamos a entender o conhecimento em Platão. Esse conhecimento que é dividido em dois mundos. O mundo das ideias perfeito e o nosso mundo de cópia. Depois, por que os sentidos podem nos enganar? Depois deste engano, levado pelos sentidos, não é só os sentidos, mas a própria questão do corpo, que é também uma cópia do mundo das ideias. Só assim a gente vai começar a entender algumas colocações da filosofia mais à frente. Aqui nós terminamos esse ponto do conhecimento em Platão para retornarmos com a política em Platão. Espero que você tenha gostado e não perca a próxima aula.